Agora, em relação à sua mudança, como que foi? Então, a mudança foi o seguinte. Eu estava dizendo, né, que eu fui convidado a me retirar de diversas escolas, uma das quais, a última delas foi aqui, no Plínio Negrão. Então, o que acontece? Meu pai foi chamado para poder passar um pano para mim, porque eu tinha feito algo muito ruim dentro da sala de aula. Uma professora quis aplicar uma prova de matemática e eu disse que não ia obedecer, porque eu tinha o princípio da desobediência civil. Então eu vou desobedecer todo mundo que quer ter autoridade sobre mim, aquela coisa, era uma coisa muito doida. Aí, nessa, eu e meu pai, nós começamos a viver afastados um do outro. Isso veio se intensificando. Numa madrugada, de domingo para segunda-feira, alguém bate na porta do meu quarto. Começa a bater, começa a gritar. Corre, 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 faz alguma coisa, corre, faz alguma coisa. Quando eu acordei, eu pensei, vieram me matar. Porque algumas pessoas com as quais eu andei morreram, outras tomaram um tiro, tá? E aí eu não vou nem citar muito nomes. Sim. Quando às vezes eu estou num encontro fechado, eu falo, não os nomes, mas digo quem são essas pessoas. Mas uma delas foi um dos vocalistas que eu tive na banda. Por causa de briga, morreram com um tiro na cabeça e tal. No bairro onde eu estava morando nessa época. E aí, Guto, eu pensei, vieram me matar. Vieram me matar. Assim como fizeram com fulano, fizeram com cicrano, por causa de treta, de briga, andar com criminoso aqui e outro acolá. Quando eu acordei, que eu abri a porta, eu fui fugir. Aí minha irmã me puxou pelo braço. Na hora que ela puxou eu pelo braço, ela começou a gritar. Não é aí, não é aí não, não é aí não. Entra na terceira porta do corredor, e foi o que eu fiz. Passou a primeira porta, a segunda, a terceira eu abri. Quando eu abri, a minha mãe estava de joelhos. Só que tinha uma diferença. Meu pai estava deitado na frente dela, recebendo massagens cardíacas, porque meu pai estava morrendo de infarto. Nossa. Então, naquela madrugada, eu saí na direção do meu pai, eu comecei a gritar para o meu pai. Levanta, pai, acorda, me perdoa. E meu pai morreu naquele momento, com a cabeça dele reclinada no meu peito. E quando o corpo do meu pai foi sendo retirado do apartamento onde eu morava, eu entrei para o quarto e aí eu abri uma gaveta, onde lá dentro eu tinha uma Bíblia de capa azul, de plástico, páginas amarelas, aquela antiga Bíblia pastoral, pequenininha, que eu tinha ganhado na minha primeira comunhão. E aí eu comecei a gritar do quarto. Deus, se você existe, muda a minha vida. E eu comecei a folhear a Bíblia. Comecei a folhear a Bíblia. Fala comigo, fala comigo. 6 meses depois, estava acontecendo um encontro na minha paróquia de origem, paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Tá? Sagrado Coração de Jesus. Olha aí. Tá? Lá no Parque P, na rua Joaquim Xavier Curado, número 227. Sim. Hoje, minha mãe ainda participa lá. Era um sábado à tarde, minha mãe estava como intercessora nesse encontro da renovação. Tinha um padre pregando, Padre Francisco Araújo. E nisso, eu na rua com os outros punks, veio um coroinha, na época, até onde eu estava e disse, João Cláudio, sua mãe está te chamando lá embaixo na igreja para você trocar a corda de uma guitarra. Eu falei, que raio de guitarra é essa, que eu nem sabia do que estava acontecendo na igreja? Minha família estava totalmente destruída. Aí, Guto, eu pensei, eu vou lá. E o pessoal foi tirando sarro de mim, vai para a igreja, tal, aquela zoeira toda. Entrei na igreja, no meio do intervalo, estava o Ministério de Música no canto. Sim. Eu chego no Ministério de Música e falo assim, cadê a corda da guitarra?
Os caras olharam um pro outro e falaram, não tem corda nenhuma aqui não. E eu com a camiseta do Ratos de Porão. Eu lembro até hoje, cara. Essa camiseta andava onde eu andava, ela ia atrás. Tanto que eu usava a camiseta. Os caras, não tem corda nenhuma aqui não. Você que é o filho da divina, né? Que o pessoal já conhecia das zoeiras do bairro, das coisas erradas que eu fazia. Eu disse, sou. Aí eles falaram, você toca guitarra? Eu falei, toco. Aí, nessa, a minha mãe tinha meio que combinado com o pessoal. E eles me convidam. Aí eu falei, minha mãe mentiu para mim. Quando eu olho para fora, minha mãe sai da igreja. Nisso, eles olham para mim e dizem assim, você não quer tocar com a gente aqui, não? Ministério Servos de Cristo, cara. E o cara com Ratos de Porão. Ratos de Porão. Mano, aí, bicho, não, doideira. Servo de Cristo. Você não quer tocar com a gente aqui, não? Tá acontecendo aqui o seminário, tal. E tudo. Eu falei, então tá bom. Eu pensei, eu vou dar o troco na minha mãe. Nessa, eu peguei a guitarra, falei, cadê a distorção aqui? Liguei e tal. O padre pedia o tom das músicas. Quando ele pedia lá, eu aumentava e começava. Pulava com a guitarra para aloprar tudo e os meus amigos lá fora rachando o bico da zoeira que eu estava fazendo. Nessa daí, o padre olha para mim e fala assim, seja muito bem-vindo, filho da divina. Deus é teu pai. Então você é filho, aqui é tua casa. Nossa. Aquilo, cara, me quebrou. Terminou aquele momento ali à tarde de música, o padre começou a pregar, eu indo embora. Falei, vou embora aí, pessoal. Foi uma coisa assim meio doida, né? O pessoal falou assim para mim, volta amanhã, porque amanhã vai ter o batismo no Espírito Santo. Eu falei, que negócio de batismo no Espírito Santo é esse aí, rapaz? Não sei o que é isso não e tal, eu já sou batizado. Guto, voltei e levei a minha irmã. Domingo cedo estava eu na igreja. Que também era punk. Também era punk. Minha irmã usava só roupa rodovia. O que é isso? Roupa? É aquela que só tem duas faixas, um em cima e outro embaixo. Ai, Jesus! Ela ia desse jeito, assim, para qualquer canto. Para qualquer lugar. Exato. Mas e ela aí não foi assim pro batismo no Espírito? Foi mais ou menos assim. Tava tampada daqui para cima, daqui para baixo, tava mais ou menos. Aí o que acontece? Chegamos lá, cara. Sacramento. E o padre começou a pregar sobre o Espírito Santo, é fogo, é isso, é aquilo e tal. Falei, caramba, bicho, esse padre fumou algum bagulho doido aí que tá deixando ele doidão. Nessa, o que aconteceu? Terminou aquele momento, o padre pega o microfone, faz uma breve oração e diz assim, nós vamos fazer agora um intervalo, porque depois do intervalo vai ter o batismo no Espírito Santo. Nós vamos pedir o fogo aqui e tudo mais, aquele negócio todo. Meu amigo, eu pensei, vou descer, vou tomar café, embaixo que ficava o salão, ainda fica lá da paróquia e tal. Cara, quando eu estava para sair, o padre falou, ô filho da divina, você estava tocando aqui com o pessoal ontem aí, não estava? Eu disse, estava, então você vai ficar aqui, porque músicos intercessores têm que rezar para se preparar. Eu falei, padre folgado, mano. Sentei, minha irmã desceu, eu fiquei sentado no primeiro banco da igreja, tinha o presbitério, o Santíssimo, no sacrário, eles se reuniram para rezar, eu fiquei aqui assim, ó. Nessa desceu uma senhora, baixinha, com avental vermelho, escrito intercessão em branco, terço na mão, Bíblia na outra. Ela era baixinha, gordinha, parecia um botijãozinho de gás, descendo, vindo. É Dona Matilde, ela chegou na minha frente, pôs a mão na minha cabeça, ela começou a orar, ela olhou para mim e ela falou vários pecados que eu tinha cometido que ninguém sabia. Aí eu pensei, cara, aqui a macumba é da boa, velho. O que está acontecendo nesse negócio aqui? Alguma coisa diferente. Eu fiquei cabreiro com aquele negócio. Falei, minha mãe falou com essa mulher aí. Minha mãe foi, eu era revoltado, cara. Tinha uma raiva dentro de mim, sabe? Um ódio assim, era muito assim, efusivo, brigão e tal. Termina o intervalo. O ministério começa a cantar, o padre chama os intercessores lá na frente, começa a orar, o povo começa a repousar, o povo começa a orar em línguas,
naquele negócio eu comecei a falar, tá acontecendo alguma coisa aqui e tal, umas libertações assim, o padre era bem dessa linha, né, de cura e libertação e tal, e um povo gritando aqui, outros ali. Falei, cara, se esse povo rezar em mim, o capeta vai me manifestar em mim aqui e tal, aquele negócio doido. Rapaz, eu tava tocando ali. Naquela hora eles me chamaram para tocar. Acho que talvez para garantir que eu não fosse embora, uma das músicas era Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Sim. Um cara chamado Ayalon, irmão do Odilon, que toca teclado até hoje, e às vezes toca até no Padre Marcelo Rossi. Sim. O Ayalon tirou a guitarra de mim e falou assim, vem cá que os músicos precisam receber oração. Falei, cara, eu não vou não. Falou, vem cá. Aí ele puxou um pouquinho assim, eu pro lado, nessa... Eu olho para frente, quem é que está na minha frente, a alguns metros de distância? O botijão de gás. A mulher. A Matilde. Ela fez assim com a mão, eu fiz assim. Não vou, não. De novo? Deu me livre. Rapaz, é aí que eu acredito, mesmo depois de ter estudado tanto, que milagres acontecem. Que milagres acontecem. Meu amigo, naquela hora, ela passou a mão de longe, eu repousei no Espírito. Nossa. Quando eu repouso, meus olhos começam a piscar, eu começo a chorar porque eu vi as imagens das coisas erradas que eu fazia, sim, da morte do meu pai, do caixão do meu pai, é a cura interior, hoje sim, eu sei disso. Quando eu levantei, meus braços ergueram, eu comecei a orar em línguas. Caramba. Eu nunca tinha ouvido ninguém orar em línguas. Eu nunca tinha ouvido falar em repouso no Espírito. Uhum. Eu nunca tinha visto nada daquilo. Aconteceu comigo. Daquele momento em diante, a minha vida mudou. Caramba. Na segunda-feira, aqui no Plínio Negrão, eu estava na porta da escola, com a Bíblia debaixo do braço, eu comecei a pregar dentro da escola. E aquela ânsia de conhecer, de pregar, eu pregava dentro de ônibus, em praça pública, no bar, supermercado, no bar. Essa história do bar é muito doida. E, cara, aí que começa. Caramba. Aí eu mudo e falo, agora eu preciso estudar, eu preciso ser alguém. Nessa, eu me inscrevo no vestibular de Direito. Falei, vou fazer Direito. Inscrevi e passei. Nessa que eu passei, eu fui fazer um retiro, um encontro, no interior de São Paulo. Um retiro da comunidade ID na época, do meu querido amigo Juninho. Cara... Que nem é do fogo, imagina. Que nem é do fogo. Rapaz do céu, nem dado um momento lá, mano. Ai, o fogo caindo, o povo ali. O Juninho foi uma grande inspiração para mim. Eu já falei isso para ele. Eu frequentei a comunidade dele muitos anos, porque eu dei curso bíblico para trazer o Juninho aqui. Vamos trazer o Juninho pode trazer, ali, cara, tem história. Eita, aquele cara ali, meu. História. Eu amo o Juninho demais, cara. É um grande irmão, um grande amigo. Já foi na minha casa. A gente conhece minha mãe, conhece toda a nossa experiência e tal, de vida, de tudo. Dei formação para a comunidade dele muitos anos, lá em São José. Bom, enfim... E isso depois de muitos anos. Mas, e ali pregando, em dado momento, teve um instante de oração, eu senti o Espírito Santo falar para mim. Foi bem no começo do ano aquele retiro. Põe teu joelho no chão. Põe teu rosto no chão. Deita. Era o Espírito Santo falando comigo. E o Espírito Santo falou claramente para mim assim: eu quero você fazendo faculdade de filosofia. Aí eu, rapaz, foi muito claro. Eu volto para casa com isso na cabeça, falo para minha mãe desespera, eu vou falar com o padre, vai conversar com o padre. Fui conversar com o padre. O padre disse assim, meu filho, não faça isso, você quer ser padre? Tem encontro vocacional, vai fazer. Guto, eu nunca fiz encontro vocacional. Sim. Nunca fiz. Sempre tive esse ímpeto de pregar, de estudar, disso, mas nunca fui para um encontro vocacional, fazer esse discernimento e tal. Nunca tive esse ímpeto assim, né?
passa pela cabeça, quando você é um jovem católico dentro da igreja, é normal, passe. Mas esse ímpeto e tal, nunca fui nem fazer encontro vocacional, como eu falei. Aí, meu amigo, o que acontece nessa história? O padre falou, fala com a freira, ela já fez todo esse caminho de estudo e tal. A freira falou assim, meu filho, continua nesse direito, você começou agora, você matriculou agora. Estava no comecinho mesmo, né? E tal, ela falou assim, meu filho, você vai comer livro. Mas eu sentia, cara, Deus falando para mim isso. Eu larguei e ainda tinha essas transferências, né? Eu saí e fui para a faculdade de filosofia na PUC São Paulo. Aí eu começo o meu caminho inteiro de estudos. Caramba. Agora, quando você tem essa experiência, como que os seus amigos viram tudo isso, cara? Porque... Então, muitos... eu tive que acabar com a banda, eu tive que acabar com todos os relacionamentos que eu tinha, foi muito radical. A minha foi uma experiência... perca, né? Uma banda com o nome Trombose Maldito, rapaz, deixar de existir. Então, deixar de existir. A gente fazia muita diferença no mundo. Era tão importante. Trombose Maldito, tá louco. Você é doido, rapaz. Nossa, que pena, rapaz. Isso, a humanidade não vai se recuperar com essa perda. Rapaz, essa perda não vai. Essa perda não Meu vai. Jesus. Sim, aí, então cara, você teve que realmente... Foi muito radical. A minha experiência foi muito radical. Porque eu era no punk muito radical. Isso. Intenso, né? Foi muito. Então, quando eu chego em casa do retiro e tal, porque depois eu ainda fiz um encontro de jovens que aí foi a última martelada no que restava. Né, chamado TLC, Sim, que é muito forte. TLC, muito bom. Na Diocese de Campo Limpo. Né? Aqui também se tomaram. É muito forte, também, bem TLC, forte e muito tal. Forte mesmo. E aí, cara, eu fiz o TLC e tal, e aí pronto. Aí eu entrei de cabeça, e aí mais que eu já estava pregando, o padre falou, você não quer montar um grupo de jovens aqui na paróquia? Juntou eu, esse outro coroinha da época que tinha me chamado, a minha irmã, que teve também uma experiência de impacto. Começamos e tal, e aí foi. Nessa época, pouco tempo depois da minha conversão, eu quero mandar um abração pro Dunga, meu querido irmão, amigo. O Dunga ficou sabendo do meu testemunho. E lá atrás, início dos anos 2000, quando o PHN era aqui em São Paulo, sim, na rua São Rafael, lá perto da Paulista, ele me chamou para dar o testemunho. Alguém chamou, colocou sim, ali e tal. O Fábio Lira era o câmera da época. Caramba. E aí, meu amigo, deu testemunho ali. Daquele momento eu comecei a ser chamado para pregar pelo Brasil afora. Só que nesse ímpeto de pregar, eu estava estudando filosofia, mas... eu ainda queria mais. E aí eu comecei uma busca por estudos, comecei a fazer teologia para leigos na época, terminei a filosofia, Deus falou para mim, agora eu quero teologia. Fui para teologia. Depois da teologia, Deus falou para mim, eu quero você fazendo mestrado na área bíblica, e comecei, e aí foi. Foi indo assim. E hoje... E hoje eu dou aula onde eu estudei. Que maravilha.